Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para o nosso grande curso de Administração Financeira e Orçamentária. Você pode ter certeza que este nosso curso é um curso completo, é um curso detalhado, um curso super atualizado, com muitas questões de concurso, com muita teoria e, claro, explicações aí magníficas para que você aprenda de forma definitiva a administração financeira e orçamentária. Nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando a administração financeira e orçamentária na Constituição Federal de 88, né? Na aula anterior, nós estudamos o quê? O Plano Plurianual. Nós vimos que a Constituição de 1988, nós trouxemos, ela previu o quê? Trouxe a criação de 3 grandes instrumentos, PPA, LDO e a LOA. Hoje, a nossa aula é da LDO, né? Professor, LDO, fala um pouquinho da história da LDO, né? Então, a primeira informação que eu vou passar para vocês, que a LDO, ela é o quê? Ela é inovação, assim como o PPA, tá certo? Só que o PPA ela veio substituir os orçamentos plurianuais de investimentos, que antecedeu o PPA, aí se transformou, aí dos orçamentos anuais plurianuais de investimentos, fizeram o quê? Nós elaboramos o legislador, com base nesses orçamentos, criou-se o PPA. E a LDO? Não, a LDO já é criação exclusiva da Constituição de 88, né? Foi introduzida pela Constituição de 88, a qual disciplinou que esta é de iniciativa do Poder Executivo e deve ser elaborada anualmente, né? Então, olha só, vem comigo, você tem que entender o porquê que o legislador, qual que foi a intenção, tá certo? Qual foi a intenção do legislador, do Constituinte, no caso, para trazer a previsibilidade da LDO. Então, nós temos aqui o PPA, que é o Plano Plurianual, bacana, tranquilo, tá pago esse aqui, né? Agora estamos estudando na LDO, certo, né? E nós temos aqui a LOA, Lei Orçamentária Anual, né? Esses 3 dispositivos são leis ordinárias com rito especial, que nós estudaremos aqui em detalhes, né? Se são leis, são produzidas aonde? No Congresso Nacional. Ah, professor, já sei, né? E aí? Gente, a lei orçamentária, ela é anual, está ali, a gente sabe disso. Ela é anual desde quando, professor? Faz tempo, né? Muito tempo, né? Faz muito tempo que o nosso orçamento ele é anual. Professor, por que esse rodeio todo? Porque eu quero bater uma real para vocês. Desses 3 instrumentos aqui, eu digo para vocês qual que dê, claro, os 3 são importantes, né? São muito importantes, mas qual dos 3 tá, de punho político tem maior relevância? Qual é a lei produzida no Congresso Nacional? Já vamos ampliar a discussão aqui. Qual que é a lei produzida no Congresso Nacional que tem a maior importância na interpretação lá política dentro dessa casa de leis do Congresso Nacional? É a LOA, né? Então a LOA sempre foi, tá certo, uma lei muito importante. Todo mundo quer ser relator, todo mundo quer ser presidente da comissão aí que vai relatar a lei orçamentária anual, ou seja, há muitas disputas políticas em relação à LOA. E aí, professor, o que acontecia isso? Como era uma lei onde tinha bastante interesses em jogo, né, o orçamento da União, claro, emendas parlamentares e assim por diante. Eu lembro muito bem, tá? Eu lembro muito bem que eu sou dessa época, dificilmente a LOA era aprovada no período correto. Sempre entrava no exercício e o orçamento ainda daquele exercício ainda não era aprovado, não estava aprovado, estava em discussão, em processo de aprovação. Por que isso? Porque a discussão é muito grande. Então, o legislador, tá certo? Sabiamente, a de Constituição de 88, o cara que fez isso, o cara conhece muito orçamento. O que ele fez? Ele separou grande parte das discussões referentes lá na LOA para a LDO. Então, por isso, né, cara, que a gente fala que a LDO ela vai definir o quê? As prioridades, ó, as prioridades. Professor, o que mais? Nós vimos que a LDO vai fazer o que mais, gente? Vai definir o que vai orientar a elaboração da LOA. Ou seja, deslocou,
parte do processo político de discussão para a LDO. Para quando chegar na fase da LOA, vamos discutir realmente o orçamento, né? A previsão da receita e a fixação das despesas. Pronto, ponto final, né? E claro que a LDO faz aqui um trabalho tático importantíssimo tirando os programas, ok? Bacana, então essa é a ideia do legislador. Então a LDO é um instrumento novo, criado pela Constituição de 88, né? E aí, professor, ela recebe... Gente, eu digo para vocês que o maior problema da administração pública é o problema tático, né? De gestão, eu falo isso porque eu fui gestor. É o quê? O nível tático. E claro que o legislador também viu isso, né? Ou seja, em 2001, nós tivemos a edição de uma lei muito importante, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Claro que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe o quê? Um enfoque muito importante ao quê? A LDO, né? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, além de outras coisas, né, obrigou agora a LRF, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais, né? Temos 2 anexos obrigatórios, e tem um anexo específico também que a gente vai falar no momento oportuno aqui, que trouxe o quê? De obrigatoriedade para reforçar, para fortalecer esse trabalho tático que tem a LDO. Então, nós vamos estudar aqui. Professor, o que eu tenho que entender? Você tem que entender que a LDO vai anteceder a LOA, tá? E a LDO vai tomar as principais decisões referentes ao orçamento. Nós estaremos na LDO. Tá? Então, a LDO tem esse papel fundamental. Bacana, feita essa explicação, vamos agora para a explicação. Nossa aula aqui, eu vou dividir a nossa aula em 2 partes, né? Eu tenho que fazer a explicação constitucional sobre a LDO e, claro, que eu tenho que fazer também a explicação, tá? Eu tenho que fazer também a explicação aqui, eu tenho que fazer a explicação da LRF. Bacana? Então vem comigo, criação da Constituição de 88. Isso aqui, atenção, já foi cobrado em concurso público, tá? Você tem que saber um pouquinho disso. Vamos lá. Então, artigo 65, leis de iniciativa do chefe do Poder Executivo estabelecerão. Item 2, as leis de as diretrizes orçamentárias. Lei de diretrizes orçamentárias é a lei que faz parte do instrumento de planejamento da administração pública. Ok, então já aqui. Professor, aonde que na Constituição temos o conceito de diretrizes orçamentárias? No artigo 65, parágrafo 2º, né? Por quê, professor? Porque o parágrafo 1º, lá está alojado, está devidamente guardado o quê? O plano plurianual. E aqui nós temos o quê? A LDO, né? Então vamos lá. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal. Olha que coisa interessante, né? Compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal. Bacana, é a primeira observação que nós vamos ter que explicar para vocês, né? Vamos lá, continuando. Incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, outra observação importante, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, outro trabalho da LDO, disporá sobre as alterações na legislação tributária, quarta observação que nós iremos explicar, e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Ou seja, nós temos 5 tópicos importantes para explicar sobre a LDO. Ou seja, atenção, o trabalho da LDO são 4 de acordo com a Constituição Federal de 1988. Primeiro trabalho, compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal. Muitas questões de concurso. Segundo trabalho da LDO, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Terceiro, orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre alterações na legislação tributária e, finalmente, estabelecerá a política de aplicação das agências oficiais de fomento. Vem comigo, né? Então, a primeira consideração importante, né? Vamos lá. Então, no tocante do texto que fala metas e prioridades, né? O que é metas e prioridades? Metas e prioridades da administração pública federal. Lembre-se que nós temos uma LDO federal, uma LDO estadual e uma LDO municipal, né? Então, a LDO
ela vai estabelecer o quê? Metas e prioridades da administração pública. Está aí, né? Metas e prioridades. E aí, professor? Só que essas metas e prioridades, ela não é aleatória, né? São metas e prioridades com base na onde? No PPA. Então, o PPA, ele vai fazer a ação de planejar, ok? De planejar. A LDO, priorizar. E a LOA vai quantificar a receita e a despesa. Então, isso que é metas e prioridades, né? Então, professor, eu quero exemplos, né? Tudo bem, vamos dar um exemplo aqui para vocês agora, né? Então, PPA são 4 anos, né? Vamos supor que no planejamento aqui da administração pública, né? O PPA, ela vai elaborar, questão de concurso, tá? O PPA vai definir o famoso DOM, né? Olha aí, né? Diretrizes, objetivos e metas, né? Na LDO, metas e prioridades da administração pública. Lá no PPA, por exemplo, né, 4 anos, nós temos aí a previsibilidade de construção, por exemplo, aí, ó, de 20 mil casas populares, né? Ó, 20 mil casas, né? Tá aqui, tá lá no PPA de 4 anos, programa de governo. Pode, né? O que acontece? A administração pública, ela vai o quê? Priorizar. Onde que prioriza? Na LOA. Vamos supor que no ano 1, a LDO 1, né, a prioridade não seja habitação, seja segurança pública. Então, na LDO, ele vai trazer a previsibilidade aqui, ó, de construção de apenas 500 casas aí, 500 casas, né? Pronto, tá aí, né? E aí, na LDO 2 mudou. Há uma prioridade muito grande na parte da construção das casas populares. Então, a previsibilidade aqui, ó, por exemplo, de 9.500, né? No segundo ano, terceiro ano, também uma prioridade muito grande, né? 6 mil, aí, ó, 6 mil, né? Então, e finalmente, no quarto ano, então, isso que vem a ser o quê? A prioridades, né? Metas e prioridades, né? Da administração pública para o exercício. Ou seja, nesse programa aqui, na LDO, definiu como prioridade a LDO 1, o quê? 500 casas, né? Essa é a prioridade, e esse quantitativo de 500 vai virar uma meta. Pronto, tá pago. É isso, prof? É isso, né? Exatamente isso, né? Muita atenção, tá? Isso várias vezes o aluno que faz no automático, ele erra, né? O tal do DOM, o DOM é do PPA, que são as diretrizes, objetivos e metas. Bacana? Vem comigo, vamos fazer um treino rápido aqui. CGE, Pernambuco, CESP 2018, cargo de analista, uma questão adaptada pelo professor Luiz, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é o instrumento que regula a elaboração da Lei Orçamentária Anual e dispõe sobre as prioridades da administração pública. E aí, pessoal? Sim, correta a questão. Isso aqui foi uma questão que ele retirou do artigo 165 da Constituição, parágrafo 2º da Constituição Federal. No parágrafo 2º da Constituição Federal, nós temos o quê? A conceituação, o trabalho da LDO, que são 5 trabalhos, né? Cinco partes importantes. Das 5, 2 estão aqui. Primeiro, ó, regula a elaboração da LOA, né? O que é isso? Vai orientar a elaboração da LOA, ou seja, vai antecipar parte das discussões que ocorriam na época da LOA, vai para a LDO. Bacana. E dispor sobre as prioridades da administração pública é outra característica da LDO. Logo, questão aí fácil para quem estudou comigo e difícil para quem não estudou, né? Gabarito correto, gabarito super correto. Bacana? Pronto, né? Vamos lá. Segunda consideração importante, a consideração constitucional do conceito da LDO, diz o seguinte: orienta a elaboração da LOA, né? Orienta a elaboração da LOA. LOA é a lei orçamentária, né? Nós sabemos que a lei orçamentária é uma lei muito importante, é uma das leis mais importantes do Congresso Nacional. Eu, na minha concepção política, é a mais importante que tem, tá? Em níveis políticos. Por quê? Porque é o seguinte, ali vai definir o orçamento da administração pública. O maior orçamento do Brasil é da União, né? Já pensou o poder que tem um cara que é o relator, o poder que o cara que é o presidente da comissão do PELOA, né? Do projeto da Lei Orçamentária Anual é muito grande, né? Então, o que aconteceu? Sabiamente, o legislador, em especial o Constituinte de 88, ele criou o quê? A LDO. Para quê? Para antecipar as discussões da LOA. Olha só, vai definir regras precisas para quê?
para orientar a elaboração da LOA. Isso vai retirar aquele grande poder decisório que tinha lá da LOA para a LDO, vai dividir as forças políticas, né? Então é o seguinte, na LDO ela vai criar critérios e mecanismos normativos mais diversos para que o orçamento seja elaborado em consonância com os planos estratégicos do governo. Bacana, né? Resumindo, né? Então, na LDO, vai definir, por exemplo, definir a forma de utilização do orçamento, vai estipular um percentual, tá? Vai um percentual das coisas, né? Por exemplo, aqui, reajuste de servidor público. Gente, se não tiver na LDO, não pode estar no orçamento. Então, ele antecipa, né? E aí nós temos que fixar os valores financeiros, que vai ser o trabalho, e a administração pública vai executar. Então, essa aqui é a segunda consideração. Bacana? Tranquilo? Sem muita enrolação, vão comigo lá. Terceira consideração fundamental, né? Que ele vai dizer respeito ao quê? Ó, as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, né? Professor, despesas de capital, a gente já discutiu isso? Sim, né? A gente viu que nós temos aí a classificação por categoria econômica, né? Por categoria econômica, precisamente trazida pela Lei 4.320 de 64. Na classificação por categoria econômica, nós temos aqui, ó, despesas, né, de capital, ó, e nós temos despesas correntes, né? Professor, você vai explicar isso agora? Claro que não. Isso aqui é uma aula de 2, 3 horas que a gente vai ter sobre classificação da despesa, né? Classificação da despesa, nós iremos estudar em detalhes lá na frente. Então, você tem que saber que existe a categoria econômica, né? O que é despesas correntes? Só para você entender, é o custeio, né? Ó, uma, entre outras despesas aqui de custeio e despesa de capital, entre outras, né? Nós temos aqui os investimentos, né? Esse é o tópico principal aqui desse dispositivo, né? O que vai ser investido, o que vai ser agregado de novo para a administração pública. Então, as despesas de capital para o exercício subsequente, né? Ou seja, se nós estamos aqui, ó, hoje, 2020, discutindo a LDO, né, para o próximo exercício, que é 2021. Então, a gente vai definir o que é despesa de capital para o próximo ano, né? Vem comigo. Já falamos isso? Sim, no PPA. Lá no PPA já fala, ó, as despesas previstas no PPA com prazo de execução superior a 1 ano, ou esse português aqui, né, 1 ano, né? É previsão obrigatória, no PPA, artigo 67, parágrafo 1º. Na LDO, para aquelas despesas que são executadas pelo prazo inferior de 1 ano, não necessariamente devem estar previstos no PPA, mas na LDO é de previsão obrigatória. Então, aqui que está dizendo, então, as despesas, os investimentos daqui. Olha como já retira de discussão, né? Então, se não tiver esses investimentos aqui na LDO, não poderemos aí adentrar essa despesa no orçamento. Bacana? Opa! Professor, a gente vai sempre estar o quê? Nessa nossa metodologia, nós vamos sempre estar reforçando o que nós já vimos, né? Quarta e penúltima consideração, ela fala das alterações na legislação tributária, né? Alterações na legislação tributária. Professor, alterações na legislação tributária, o que você vai entender? Gente, é o quê? Majoração de alíquotas, né, ou base de cálculo, ou diminuição das alíquotas ou base de cálculo, ou seja, qualquer outra movimentação na legislação tributária que venha interferir em arrecadar mais ou arrecadar menos. Por que é importante isso? Olha, porque é o seguinte, a peça orçamentária, ela tem receita e despesa. É claro, o teto das despesas vai ser o que? A quantidade que você arrecada. Tem que ter o equilíbrio entre essas contas, né? Então, ele fala isso. E aí, professor? Aí acontece o seguinte, que o sistema tributário brasileiro, ele é complexo, né? Nós temos aí o princípio da anterioridade, nós temos o princípio da noventena, que não vale agora a pena explicar isso, porque é coisa lá do tributário, mas o que eu digo para vocês é o seguinte, pelo meu conhecimento de legislação tributária, isso aqui é de pouca aplicabilidade, tá? Porque hoje nós temos o direito tributário complexo, ele anda sozinho, independentemente aqui da lei orçamentária, né? Mas a intenção do legislador foi o quê? Opa,
para prever ou ter toda e qualquer alteração, né? Desse ponto, o que eu digo para vocês é de relação à tributação, tá? Na LDO, é a renúncia de receita aqui, é o ponto aí que mais atende esse dispositivo na prática. Mas você tem que saber que alterações na legislação tributária é produto da LDO. Bacana? Vem comigo, último assunto, né? Último assunto aqui, muito importante, que ele fala o seguinte: na LDO deverá demonstrar o quê? A definição da política das agências financeiras oficiais de fomento. Professor, quais são essas agências financeiras de fomento? Nós temos aqui, ó, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, MT Fomento, no caso aqui do estado do Mato Grosso, por exemplo, e claro, cada estado tem sua agência, a sua agência estadual aí de fomento. Por que é importante isso? Porque eu digo para vocês, hoje, gente, ó, os investimentos no Brasil, tá? Hoje os investimentos no Brasil, o valor mais significativo estão nas mãos da onde? Dessas agências financeiras de fomento, né? Então, o que acontece? A LDO tem que trazer aí qual que é a política dessas agências para a elaboração dos seus respectivos orçamentos, né? Muito importante isso. Por exemplo, a Caixa Econômica é uma estatal aí independente, não depende do governo, ela deverá constar, por exemplo, está na LDO, deverá reduzir o déficit habitacional. Então está lá a LDO, então ela vai passar essa diretriz, a LDO, para o orçamento da Caixa Econômica. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque a Caixa Econômica é de propriedade do governo. Bacana, estão aí para vocês as 5 considerações importantíssimas sobre a LDO. E aí, professor, até o ano de 2001, a minha aula terminava aqui. Por que, professor, 2001? Porque em 2001 nós temos um marco muito importante das finanças públicas no Brasil, que foi a adoção da Lei Complementar 101, que trouxe a Lei de Responsabilidade Fiscal. Dos 3 instrumentos que nós vamos estudar, que é o PPA, a LDO e a LOA, sem medo de ser feliz, eu digo para vocês que o legislador no caso aqui da LRF, ele deu maior importância à LDO. Consequentemente, trouxe o quê? Trouxe novos dispositivos e novas obrigações que cada LDO tem que cumprir. Então, trouxe isso. E aí, professor? E é claro que aqui não é um curso para você trabalhar aí na área de orçamento, isso aqui é um curso focado para quê? Para você acertar as questões de concurso, né? É claro que isso vai te ajudar bastante lá no seu dia a dia, né? O que aconteceu? Cara, então aqui, a LRF trouxe dezenas de novos dispositivos e obrigações que todo ano cada LDO deverá cumprir. E pode ter certeza que o examinador quer saber se você sabe esses novos dispositivos. Então vem comigo. Então o artigo 4 da lei, ele é todo ele destinado à LDO e você tem que saber esse artigo 4 aí de ponta a ponta, cara, porque é potencial questão de prova, né? Inclusive eu digo para você o seguinte, este assunto da LDO é muito mais cobrado a parte da LRF do que a parte da Constituição que eu acabei de passar para vocês. Então vem comigo. A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no parágrafo 2º do artigo 65 da Constituição. Prof, o que significa o parágrafo 2º da Constituição? Gente, o parágrafo 2º da Constituição é onde está consagrado o texto da LDO, né? Está lá. Então é o seguinte, esta lei da LDO disporá também sobre, olha aí, né? Disporá também sobre. Aí eu pergunto para você, tá? Eu pergunto para você, esse disporá também vai ser aonde? No texto da lei. Olha aí. No texto da lei. Olha aí, no texto da lei. Então, no texto da lei, vai ter que dispor o quê? Sobre o equilíbrio entre receita e despesa. Então, tá aí para a galera, ó. Vai ter que trazer o equilíbrio entre a receita e a despesa, né? Muito bacana isso aqui, né? E aí, professor? Tá aí, né? Esse aqui é muito importante. Vai trazer o equilíbrio entre receita e despesa no texto da lei. Prof, por que você colocou no texto da lei? Porque a gente vai fazer uma questão daqui uns minutos aí, onde a gente vai ver o seguinte, que a LRF, né? Vou colocar aqui, né? LRF, né? LDO.
Na LDO, a LRF, tá? Então ela trouxe aqui, ó, mais o anexo de metas fiscais, o anexo de riscos fiscais e mais um anexo específico, tá? Mais um anexo específico. Tudo isso aqui em anexo, né? E trouxe o quê? Mais elementos no texto da lei. O que o examinador fez? Ele pegou um item do anexo de metas fiscais e falou que está no corpo da lei. Está errado. Então, no corpo da lei é esse dispositivo aqui do inciso 1, tá? Que a gente está estudando aqui, o equilíbrio entre as receitas e despesas. Bacana, né? Professor, equilíbrio entre as receitas e despesas, né? Isso aqui é óbvio, né? Sim, isso aqui é óbvio, claro, né? Só que é o seguinte, né? Antes da lei de responsabilidade fiscal, tá? Olha só, antes da lei da responsabilidade fiscal, tá? Era permitido um orçamento assim, ó, receita menor que despesa. Era permitido, né? Inclusive, esse aqui era um tipo de orçamento proposital. Tá? Tem uma teoria econômica desenvolvimentista que diz o seguinte, né? O aumento dos gastos públicos para desenvolver a sociedade, né? Ou seja, o Estado vai se endividar. É claro que essa diferença ele vai ter que emprestar dinheiro, essa diferença ele vai ter que produzir dinheiro, se ele produzir esse dinheiro vai gerar inflação, etc, 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 etc. O normal era o quê? Produzir dinheiro sem lastro, né? Aí gera o quê? Aí vai gerar inflação. Então antes era permitido isso, né? Inclusive, tá? Inclusive aí eu digo para vocês o seguinte, né? Eu digo para vocês o seguinte, que o nosso período de hiperinflação aqui foi um dos grandes culpados, vilões, foi essa estratégia aqui, né? Então aí a equipe de governo, né? Uma equipe de governo lá do Pedro Malan, Gustavo Franco, né? Esses caras aí, eles falaram o seguinte, que a receita, ó, equilíbrio de receitas e as despesas. Básico, né? É básico, mas não era feito isso. Então, muito importante, tá? Do ponto de vista histórico aí de lei do orçamento, então o equilíbrio entre as receitas e despesas foi o quê? Com a adoção da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, artigo 4º, inciso 1º, a linha A. Então vamos lá. Então, primeiro dispositivos é o quê? Equilíbrio entre as receitas e as despesas, né? Tem mais, claro, item B, né? Critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2 deste artigo, que está vetado, no artigo 9º e no inciso 2 do parágrafo 1º, artigo 31, né? E aí, professor? Cara, eu tenho que explicar para você de forma que você entenda, né? Critérios e formas de limitação de empenho. Professor, o que significa esse cara de empenho, né? Cara, esse empenho aqui significa significa a execução, olha aí, execução da despesa. Professor, qual despesa, né? Essa despesa aqui é a despesa que está no orçamento, claro, né? Ó, no orçamento. Como é que é a execução da despesa, né? Gente, nós temos fase da execução da despesa. Então, nós temos a primeira fase, olha aqui, que é o empenho, tá? O empenho da despesa. Aí, ó, empenho, tá? Aí nós temos a segunda fase, que é a liquidação da despesa, ó. Professor, o que é a liquidação da despesa, né? Ó, o empenho é o seguinte, tá aqui, eu vou comprar um carro, fez a licitação, tudo, ó, o cara para entregar o carro. Para o cara entregar o carro, você tem que dar o empenho. O cara recebe o empenho, ok? Por exemplo, né? Recebeu o empenho, recebeu o dinheiro? Não recebeu o dinheiro. Aí ele vai para a liquidação. O que é a liquidação? É a segunda fase, né? Aqui é a segunda fase, né? O que a segunda fase faz? É a liquidação. Na liquidação ele entrega o carro. Entregou o carro, nota fiscal, carimbou. Aí vai para a terceira fase, né? Que é a terceira fase que vai ser o pagamento, né? Então o que o legislador fez? Olha a inteligência do legislador. Eu quero controlar as minhas despesas. O que eu faço? Gente, eu vou bloquear o pagamento? Não. Se já bloqueou o pagamento é uma injustiça, porque o cara já entregou o carro e tem que receber. O que você faz? Você bloqueia aqui. Então, toda vez, tá, que a administração pública quer segurar despesas, ele vai o quê? Ele vai restringir a emissão
dos empenhos, que o empenho é a primeira fase da execução da despesa. Então, olha só, nós temos a LDO, nós estamos na LDO, então a LDO vai definir as regras do empenho. Olha aí, as regras do empenho, para onde? Para a LOA. Nos fins do quê? De você ter uma gestão pública, uma gestão financeira saudável, né? Vem comigo. Critérios e forma de limitação de empenho. Então, a regra do jogo é feita na LDO. A ser efetivada, olha só, ou seja, a ser efetivada em 3 hipóteses. Primeiro, na linha B do inciso 2 deste artigo, vetado. Então, nós temos 2 hipóteses do artigo 9º, tá? E no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 31. Ou seja, quais hipóteses que a administração pública poderá utilizar o quê? A fase de limitação da emissão do empenho, da edição de empenho. Vem comigo. Então, a primeira está prevista no artigo 9º, né? Professor, o que diz o artigo 9º, né? O artigo 9º, a gente vai estudar mais para frente dessa aula, né? Ele fala o seguinte, ó, ele fala do quê? Do relatório, né? Ele fala do anexo de metas fiscais, ó. Se verificado no final de um bimestre, tá? Bimestre, 2 meses, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais. Os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, o que eles promoverão? O que eles vão promover? A limitação de empenho e movimentação financeira segundo os critérios fixados na LDO, ou seja, as regras para a execução da LDO são elaboradas na LDO, na LOA, na LDO. Então está aqui. Professor, então vamos lá. Artigo 9º, o que diz o artigo 9º? Então é o seguinte, na LDO nós temos lá as metas de arrecadação, as metas de receitas. Então se verificar, tá? Nós já sabemos que o orçamento ele é equilibrado, receita e despesa, tá? Então é o seguinte, ele está limitando o quê? Está um teto de controlador, isso aqui é muito inteligente. O seguinte, então se as despesas vão acontecer, tá? Só que a receita, a mão fechada aqui, a receita, ela está o quê? Reduzindo, não está se realizando conforme previsto. Tá? Ela não tá acontecendo como estava previsto, né? O que acontece com a despesa? Nós temos que controlar. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, o nosso curso super atualizado de Administração Financeira e Orçamentário, AFO, tá? Os principais assuntos que são cobrados aí nos concursos no Brasil todo, não tem nada de fora, pode ter certeza disso. Se tiver algum assunto que não esteja gravado, você pode entrar em contato aqui comigo. Vou colocar até meu e-mail pessoal para a galera aí, ó, LAC, né, ponto, consultoria, olha aí, @gmail.com, né? É o meu e-mail pessoal, porque eu sou professor dessa matéria já há muito tempo, né? Administração Financeira e Orçamentária, um curso muito competitivo, um curso muito focado, com muitos exercícios. Eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Essa aula que você está assistindo é apenas uma aula demonstrativa para vocês, né? Nosso curso completo, você tem acesso aí durante 30 dias. Nesses 30 dias você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar, e o investimento é apenas R$60. É isso mesmo, R$60. Este curso não fica para trás de nenhum outro curso, pode ter certeza disso. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aí no meu curso de Administração Financeira e Orçamentária. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.